Boa noite, irmãos. Nós vamos dar sequência ao que nós iniciamos na quarta-feira. Então, esse era o estudo para ser dado na quarta-feira, mas eu estava sentado ali no banco, na cadeira, eu falei, Zé, corre lá no carro e pega a minha pasta, porque o Senhor moveu meu coração para começar esse estudo com o tema da graça. Porque toda conduta externa nossa tem que ter uma motivação interna. A motivação tem que ser o amor e a graça. E aí a conduta é o que nós vamos conversar hoje à noite. Então a gente ajusta por dentro e aí a gente ajusta por fora, fica mais fácil. Então o que eu quero trabalhar com os irmãos, se o Senhor nos permitir? Eu quero mostrar para os irmãos que nós somos pastores dos nossos filhos. Quero mostrar para vocês que a função pastoral nos foi concedida. Não obviamente que o título, porque o título apenas um possui. O grande pastor, o supremo pastor, o bom pastor, que é a pessoa de Jesus. Então nós vamos estudar essa noite sobre a ovelha da perspectiva da ovelha. Nós não vamos estudar o Salmo 23, não é um estudo sobre o pastor, é um estudo sobre a ovelha, sobre quem é a ovelha, a natureza da ovelha, como que ela é. Vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente? Se coloca de pé, reúne de 2 em 2, 3 em 3, vamos levantar um clamor ao Senhor, pelos nossos corações, pela nossa vida, pela minha vida, para eu ter graça no falar, vocês terem graça no ouvir. Vamos todos levantar um clamor e aí eu encerro com uma oração esse período de clamor. Ó Espírito de Deus, o Senhor é Espírito da graça, o Senhor é Espírito da verdade, o Senhor é Espírito Santo. Eu quero pedir a Tua graça e a Tua visitação. Quero pedir que o Teu santo nome seja derramado nessa noite aqui nesse local. Quero pedir pela igreja de Porto Alegre, da região, do estado. Quero pedir pela igreja do Brasil, do mundo, de todos aqueles que se encontram reunidos agora, de 2 em 2, 3 em 3, em grandes eventos. Vem sobre o Teu povo, edifica a Tua igreja, para que o Teu bom nome seja glorificado. Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. E dizemos, Senhor, que nós não temos nem o que falar, muito menos o que ouvir. Somos totalmente dependentes de Ti. Somos dependentes do Teu Espírito. E pedimos que o Teu Espírito Santo envolva esse local essa noite. Oramos não apenas por esse reunir, oramos por toda a igreja reunida aqui em Porto Alegre, por toda a igreja reunida nas redondezas, oramos pela igreja reunida no Rio Grande do Sul, que o Senhor levante um testemunho forte e sólido, de pessoas transformadas por Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor converta pessoas essa noite, que o Senhor converta coração de pais aos filhos, de filhos aos pais, para que o Teu nome possa ser levantado no nosso meio. Senhor Jesus, abre-nos os céus. Espírito Santo de Deus, se derrama sobre nós com generosidade, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Salmo 95, versículo 7.
Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. O Senhor, Ele não necessitava disso, mas aprove a Ele, na eternidade, ao criar todas as coisas, Ele se apropriou de certos elementos para dizer como é que Ele era, para dizer como é que Ele age, para dizer quem nós somos. Então, por exemplo, Ele usou o sopro para se referir ao Espírito. Jesus soprou sobre os discípulos, 10 dias depois veio um vento intempestuoso. Então o Espírito é retratado num fogo. Como também foi retratado num sopro primeiro, como também foi retratado num fogo. Porque o fogo tanto purifica quanto consola, que são duas funções do Espírito. O Senhor se revelou como uma ovelha que vai mudo para a tosquia e para a morte, e que lá fica quieto e morre sem emitir um som, para retratar que o nosso Senhor Jesus, quando Ele tinha que passar por uma situação de morte, Ele foi como ovelha muda perante seus tosqueadores. Um animal puro, inocente. O Senhor se apropriou disso. Para mostrar quem nós somos, o Senhor se apropria de uma árvore. Porque o texto bíblico diz, quando Jesus curou um cego, Jesus gospe no chão, faz lodo, passa no olho e diz, você vê? Ele diz, vejo homens como que árvores. Jó, capítulo 14, ao retratar a nossa vida, diz que ainda que a gente morra internamente, ao cheiro das águas, aquela raiz vai fazer brotar. No Salmo 1, diz que nós somos como árvores plantadas junto à ribeira de águas. Então o Senhor vai se apropriando de elementos para poder esclarecer quem Ele é. O Senhor é muito vasto. Queridos, nós vamos precisar da eternidade inteira para compreendê-lo. Não é pouco tempo não, viu? Nós vamos precisar de toda a eternidade para conhecer quem Ele é. Por quê? Porque Ele tem uma largura, uma profundidade, uma extensão que é inimaginável. Mas é inimaginável às nossas mentes. Então, Ele se apropriou, ao criar todas as coisas, Ele se apropriou de muitos elementos. Ele usa a semente, por exemplo, para mostrar como é que é a fé depositada em nós. Diz que a fé cai num terreno, é como uma semente. Cai num terreno, dependendo do terreno, sufoca. As aves dos céus roubam, os espinhos sufocam. Mas tem uma que está livre de tudo isso e ela germina. Que em geral é a nossa vida, que é o que nós estamos fazendo aqui essa noite, buscando o Senhor. Então Ele vai buscando muitos elementos para tentar esclarecer quem Ele é, a maneira pela qual Ele é e Ele age. Vocês estão me entendendo? O que Ele fez? Para retratar o seu povo, diz que o seu povo é como ovelha. Ovelha na mão dele. O Senhor depositou esse estudo para mim quando a Alessia estava doente de cama. Então nós lemos o livro Nada Me Faltará, do Philip Keller. A Alessia amava ler e ela não tinha condições de ler, a mente dela não permitia, então eu lia para ela. Nós lemos o livro quase que todinho na cama. Um capítulo nós pulamos, que foi o capítulo da morte. Nós conversamos e nós entendemos que nós não íamos ler aquele capítulo e pulamos aquele capítulo, mas lemos todo o restante do livro. E depois de um tempo da partida dela para o Senhor, eu sentei e comecei a esboçar. O Senhor me despertou para esse tema de alguma forma. A palavra pastor
na Bíblia, significa boiadeiro. Aquele que cuida de um rebanho. Toda pessoa que se casou tem um rebanho. Nós, homens, imitamos Cristo, é o ensino. E a mulher tipifica a igreja. Nós tipificamos Cristo, a mulher tipifica a igreja. No Salmo 22, Jesus é verme. Ele é o servo sofredor, apresentado como verme, porque lá no versículo ele diz assim, porque eu sou verme. Como é que eu sei que o Salmo 22 é o Salmo da cruz? Porque ele começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus é apresentado como servo sofredor, como verme. Depois disso, no Salmo 23, ele é apresentado como pastor. Nós sabemos, a Bíblia responde a Bíblia, que ele em João 10 falou que ele é o pastor nosso. Então o pastor, o Senhor é o meu pastor, se refere especificamente a Jesus. Ou seja, nunca pastoreamos alguém enquanto não formos servos. Enquanto você não servir tua esposa, você não consegue pastorear ela. A regra é simples, essa é a ordem que o Espírito Santo colocou. Mulher, você nunca pastoreia seus filhos enquanto você não for servo deles. Você primeiro serve, e serve com atitude de verme. Sabe o que é o verme ali citado? É um molusco que era colhido e que era esmagado, e que fazia tinta vermelha. Então Jesus é esse molusco esmagado, que produziu um vermelho que saiu pelo lado dele, que me remiu eu e você de pecado. Então eu e você temos essa atitude de ser moído. Filho moe a gente? Oh, se morre. Parceiro nem tanto. O parceiro, ele faz alguma coisa contra você, você pensa assim, já veio desse jeito. O filho faz alguma coisa, tem algum problema, você pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer com ele? Porque se eu não mudar, como é que ele muda? Como é que ele corrige? Então, filho tem o poder de mandar a gente para a cruz, de um jeito que o parceiro não tem. Então, a gente vai sendo moído pelo dia a dia, a gente vai saindo de verme, de servo para pastor. E o Salmo 24, que é um salmo que a gente canta, é o Salmo do Rei. Levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei da Glória. Então, reinamos sobre os nossos, baseados na atitude de servo e de pastor. Então, nós podemos reinar. Ah, quanta gente hoje quer reinar dentro da igreja, sem ser servo e sem ser pastor. E aí, o pastor, ele cuida de um rebanho. Então, um homem casado, Jesus tinha essa atitude com a igreja, ele foi pastor da igreja. Então, um homem, quando casa, ele se torna pastor da sua esposa. E quando nascem os filhos, ele é pastor da sua esposa e pastor dos seus filhos. Mas a mulher também tem, lembrando que o título só um entre nós tem. Nós não vamos chamar ninguém aqui de pastor e de pastora. Isso está claro para os irmãos. Eu sei que os irmãos vivem essa realidade. Mas a função pastoral nós temos. Então uma mãe tem a função pastoral sobre os seus filhos. Vocês estão me entendendo? Então o tema do pastoreio é um tema que nos envolve. É um tema que está presente na nossa vida, especialmente na vida de todo aquele que tem pessoas perto de si. Um chefe de um departamento, ele de alguma forma pastoreia os seus subordinados. Ele cuida dos seus subordinados. Isso é tão sério, que a ciência, Harvard, estudou tem cerca de 8 anos, sobre o que fazia algumas grandes empresas no mundo serem bem-sucedidas. Onde entra dinheiro, tem muita pesquisa. Então eles foram estudar. Por que algumas empresas são tão bem-sucedidas? Uma delas que foi estudada foram as Casas Bahia. Sabe o que eles descobriram? Que a eficácia, a eficiência das empresas estava nos gestores. E eles descobriram
que tinha gestor que era chefe e que tinha gestor que era líder. Quando você lê o artigo, o líder descreve as funções pastorais. Aí eu te pergunto, foi Harvard quem descobriu isso ou foi a Bíblia quem falou disso antes? Nossa, a Bíblia não é um manual de ciência, mas ela é um manual do ser humano. Ela explica como é que a gente funciona. Então, quando assumimos essa atitude pastoral, essa atitude cuidadosa, o avanço dentro da casa é muito grande. Mas, o que eu quero fazer? Qual é o meu encargo? É mostrar para vocês quem são as ovelhas. Já que nós vamos pastorear as ovelhas, então nós temos que saber quem são essas ovelhas. Então, homem, tua esposa é uma ovelhinha do teu pasto. Aliás, é a ovelhinha do teu pasto. Né? Teus filhos são ovelhas do teu pasto. Então, como é que nós encaramos? A mulher tem os filhos por ovelhas. Os líderes têm o rebanho por ovelhas. Então, quem é esse animal? Quais são as características desse animal? Eu quero citar para vocês algumas características das ovelhas. A primeira, ovelha carece de senso de direção. Ovelha não tem direção. Elas precisam de direção. Filho precisa ouvir o que fazer. Até 12 anos, a instrução tem que ser constante. É assim, é assado, é assim, é assado. Isso pode, isso não pode, é dessa forma, não é daquela forma. Até 12 anos de idade, tem que ser assim. Por que 12 anos? Porque aos 12 anos de idade, o nosso Senhor Jesus faz o primeiro movimento de saída debaixo das asas dos pais. Então, aos 12 anos de idade, os nossos filhos vão fazer o primeiro movimento de saída debaixo das nossas asas. E eles vão, então, se deparar com o mundo. Até lá, a direção precisa ser nossa. Não tem conversa. Filho é assim, filho pode, filho não pode, e filho é dessa maneira. A gente vai explicando para eles a maneira que funciona. Então, ovelha não tem senso de direção. A grande maioria dos rebanhos, quem aqui lida com algum tipo de rebanho? Cavalo, alguém aqui lida? Boi, alguém lida? Não? São poucas as pessoas. Alguém aqui cria ovelha? Não. Tem ali. Alguns ali que vão saber, vão entender então o que eu estou falando. A grande maioria dos rebanhos são empurrados por trás. Então eu venho de uma zona rural. Eu trabalhei muitos anos na fazenda do meu pai. Aprendi a andar de cavalo de novinho. Aprendi a empurrar rebanho. Então você vai reunir o gado, você vai recolher os cavalos, é por trás. Você cerca ele por trás e vai empurrando. Vai empurrando e ele vai indo para onde você quer. A ovelha não é assim. A ovelha, o pastor vai à frente. E as ovelhas vão seguindo. Então ele vai chamando e as ovelhas vão seguindo. Por isso que o texto bíblico diz que as ovelhas ouvem a minha voz. Agora, ouvem o meu grito? Ouvem a minha aspereza? Ouvem a minha intransigência? Oh, meus queridos, a voz do nosso pastor é suave e terna. É amorosa e gentil. É tranquila. Se você grita, isso encerra hoje à noite. E eu vou te dar uma dica para tirar o grito de dentro de você. Você vai para perto do seu. Se você ficar longe, Joana! Se você for até a Joana, querida, você está me entendendo? A primeira coisa que tira o grito é a distância.
Como Jesus era próximo daqueles que ele ia tocar, que ele ia fazer alguma coisa, Jesus nunca gritou. Primeiro porque não está na natureza dele. O Espírito Santo é um espírito dócil, gentil, profundamente firme, mas ele é totalmente dócil. Não há intransigência, não há imposição. Então, como é que a gente dirige o rebanho? A gente dirige dando um modelo. Porque a gente tem que ir à frente. Quantos aqui têm filhos que têm alguma coisa neste momento que precisa ser corrigido? Levanta a mão. Levanta alta a mão. Certo? Presta atenção. Primeira pergunta antes de você corrigir o teu filho. O que precisa ser corrigido no teu filho, eu encontro em você ou na tua esposa? Porque se eu encontrar num dos pais, quem que eu tenho que corrigir primeiro? Você está indo à frente dando o modelo? Não. Às vezes o filho fala um palavrão, 12, 13, 14, 15 anos, é comum, porque eles estão transitando com o mundo, eles voltam sujos na mente dele, a gente corrige, mas a gente não desliga um filme indevido, que tem palavrão no filme. Está errado. Então, quando você tem um problema no rebanho, a primeira pergunta é se aqueles que vão à frente do rebanho têm tido o mesmo problema que o rebanho tem tido. Porque se tiver o mesmo problema, o problema não está no rebanho. Em primeiro lugar, o problema está em quem vai à frente do rebanho. Os irmãos entendem? Então a gente corrige a nós mesmos. Então, a partir de hoje, os casais vão ter uma atitude muito simples. Que atitude que vocês vão ter? Ao perceberem um problema no filho, a primeira pergunta, a primeira conversa entre vocês é: existe isso entre nós? Essa atitude é de alguma forma encontrada em nós, sendo encontrada em vocês, tem que ser corrigida em vocês. Onde é que eu vejo esse princípio que eu estou ensinando para vocês? Quando a noiva de Cantares, a Sulamita, ela no avanço que tem ali de amor, quando ela é visitada pelo noivo, ela está dormindo, ela está distraída, mostrando a distração que existe no nosso coração. O noivo vem, nos visita e nós não conseguimos perceber a voz dele. Então, quando tem essa atitude, o que ocorre? O noivo vai embora e ela acorda desesperada, vai até os guardas e pergunta: dize-me, onde está o amado de minha alma? O que os guardas respondem? Segue as pegadas do rebanho. Porque Deus levanta irmãos que vão à frente. Deus levanta pessoas que vão à frente. Aqui no corpo, em geral os líderes, mas nem sempre, porque nós, apesar de sermos líderes, somos imperfeitos. Tem áreas na nossa vida que Deus ainda está corrigindo. Mas Deus levanta no rebanho pessoas que têm naquela área uma integridade única, que são extremamente bem resolvidos na sua própria vida. Você está entendendo? Numa determinada área. Todos nós vamos ter áreas em que a gente ainda está crescendo no Senhor, mas nós temos áreas que já estão resolvidas. Esses irmãos precisam ser seguidos por aqueles que têm problema naquela área. Como que faz com dinheiro? Como que faz com educação de filho? Como que faz com gritaria dentro de casa? Como que faz para resolver conflito e resolver problema? Como que a gente resolve essas coisas? Tem irmãos bem resolvidos aqui em todas as áreas da vida. Esses irmãos precisam ser seguidos. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então a gente põe reparo nas coisas de Paulo, naquilo que ele imita Cristo, e segue os passos de Paulo, porque ele está indo à frente do rebanho. Está fazendo sentido? Por quê? Porque a ovelha não tem senso de direção. Teu filho não tem. Teu filho não tem. Só que se você gritar, ele vai procurar quem fale manso. Oh, e acredite, tem muito motoqueiro com voz mansa para as nossas filhas. Mas muito. Tem muito sujeito esperto, muita menina esperta, com voz mansa, suave, agradável, para falar com eles de tal maneira que eles gostem daquele tom de voz e não do tom da gente. Então, a graça que foi pregada precisa estar presente, porque, em primeiro lugar, a ovelha não tem senso de direção. Fez sentido? Por isso que Jesus era o unigênito e se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Primeiro ponto. Segundo ponto, as ovelhas são praticamente indefesas. Ovelha não tem garra, não tem dente forte, não tem veneno. A cobra tem presa e tem veneno. O leão tem garra e tem dente. A ovelha não tem nada disso. Ela está na base da cadeia alimentar. Então ela é cheia de predadores que querem pegar ela o tempo todo. Lobo pega ela, lince pega ela, onça pega ela. Qualquer animal carnívoro tem facilidade de pegar uma ovelha. Por quê? Porque ela não tem sistema de defesa. O que nós estamos entendendo? Que eu e você, fora do Senhor, somos completamente desprovidos de defesa. Aqueles que se acham aqui fortes e espertos, pobre coitado. Você é ovelha. Não tem força, não tem vigor. Se não for o pastor espantando os animais, protegendo você, se não for o próprio pastor fazendo isso, nós não temos condições de subsistirmos. Então, o que ocorre com os nossos filhos? Nossos filhos precisam de presença nossa contínua. Porque senão você se distrai. Por isso que as mulheres, elas não têm um impedimento de trabalhar fora. Mas tendo filho, elas precisam estar presentes na vida dos filhos. É uma decisão simples. Senão, o filho vai ficar sob risco. A única que recebe a bênção de Deus para não estar com os filhos o tempo todo é a viúva. Porque Deus se tornou o pai dos órfãos. Então Deus se encarrega de fazer esse movimento de proteção. Então a viúva tem que sair, tem que trabalhar, tem que buscar. Então ela vai ter que prover, porque ela é viúva, mas os filhos estão guardados porque o Senhor, aprove ao Senhor ter essa atitude com eles. Mas, queridos, nossos filhos precisam de estar perto de nós. Eu tive uma experiência com a Alessi, quando os meus filhos entraram na adolescência. A Alessi virou para mim e falou: César, eu acho que nós deveríamos parar as viagens. Falei: como assim, Lê? Olha a bênção que está sendo as viagens. Eu viajava a cada 15 dias com os filhos na adolescência. Conto isso para tristeza minha. Pela graça de Deus eu fui corrigido pelo Senhor. Eu vou contar a história. E ela falou: César, eu acho que as crianças estão entrando numa idade que nós temos que estar em casa. Aí ela falou comigo 2, 3 vezes. Ela vinha orando por isso.
Um dia ela virou e falou: César, tomei uma decisão, não vou com você nas próximas viagens. Falei: como assim, Lê? Não vou. Porque eu estou entendendo da parte de Deus que não é nem para mim nem para você viajarmos. Eu vou cumprir a minha parte. E ela se sujeitou à voz do Senhor. Passados 3 meses, ela parou de viajar comigo. Passados 3 meses, eu parei no hospital com a pressão a 22/16. Uma pressão que mata. Parei por quê? Por esgotamento. Aí fiquei 10 anos sem viajar. Para poder estar próximo dos meus. Quantas lições o Senhor corrigiu em mim, que eu partilho com vocês hoje, no período de quietude. Como filho é indefeso, o pastor tem que estar próximo. Que idade que o filho está liberado? 30 anos. Senti um peso? Ô louco, César. Estou querendo dividir o salário dele já aos 23. 30 ele está liberado. Por quê? Porque tudo que houve com Jesus, tudo que está registrado de Jesus tem peso para nós. Serve para toda a humanidade. Jesus deixou a casa dos pais aos 30. Quer dizer, eu casei aos 22, quer dizer que eu tinha que continuar submisso aos meus pais? Não. Porque a Bíblia manda ao casar deixar. Mas quer dizer que a minha formação ainda não terminou. Vou contar para vocês. Aos 27 anos, vendi um carrinho que eu ganhei do meu pai de casamento. Tinha 5 anos. O carrinho tinha uns 7, 8 anos já. Vendi o carrinho feliz da vida e comprei um terreno. Liguei para o meu pai. Peito estufado. Pai, comprei um terreno. Meu pai falou assim: filho, a caída é para frente ou é para trás? A caída do terreno. Eu falei: por quê? Ele falou: filho, pensa, se a caída é para frente, a água cai para frente, quem tem que drenar a água é a prefeitura. Se a caída é para trás, vai cair no teu vizinho, quem tem que drenar a água é você. Para mal dos pecados era para trás. Eu já tinha deixado ele? Tinha. Mas até os 30 anos nós somos ensinados a fazer a leitura da vida. Aprender a fazer uma compra, aprender a ler um contrato, aprender a tomar uma decisão mais séria, mais pesada, porque os nossos pais têm experiência e a gente não. Então, mesmo aos 27 anos, eu ainda era indefeso. E como eu não sabia disso, eu tomei uma decisão, mas de peito estufado, achando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo. Então, filho precisa da nossa ajuda e da nossa orientação até os 30 anos de idade. Só que, queridos, isso tem que ser feito no espírito da graça. Porque se for no espírito da lei, ele pede para sair de casa. Porque a gente é pesado, a gente é duro. Vocês estão entendendo? Segunda característica. Primeira, então, eles carecem de um senso de direção. Segunda, as ovelhas são praticamente indefesas. Terceira, as ovelhas são facilmente assustadas. Então, se um coelho pular no meio do mato, a ovelha sai correndo. E a ovelha funciona em bando. Se uma sair correndo, todas vão atrás. Vou abrir um parênteses e vou fechar o parênteses e nós não vamos conversar sobre isso. Isso aconteceu na política. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E esquecemos que quem põe o governante é o Senhor. Que quem elege é o Senhor. Que quem cuida é o Senhor. E que as injustiças que existem no mundo, aprove ao Senhor mantê-las. Porque Ele só vai tirar as injustiças quando Jesus voltar.
E aí desesperamos. E quantos irmãos saíram assustados com alguns outros? Mas quantos saíram assustados? Fechei o parênteses. Como que nós precisamos entender isso? Há uma descrição, foi num país da Ásia, eu não vou me lembrar qual. Ocorreu aí de 10 anos para cá, não vou me lembrar exatamente, porque eu não fuço muito em internet, mas foi um relato que eu vi na internet. Um rebanho de ovelhas se assustou, uma ovelha se assustou, saiu correndo e todo o rebanho caiu num precipício. Meus queridos, isso ocorre às vezes com a igreja. Isso ocorre com uma família. A gente se assusta de forma indevida. Então, quem que dá esta segurança para o rebanho? A presença do pastor. O pastor está ali. O pastor fala. O pastor canta. O pastor apenas está ali. E elas ouvem a voz do pastor. Se o coelho pular, o pastor está ali. Vocês estão entendendo? Medo é uma emoção natural do ser humano. Aliás, é a primeira emoção que é descrita na Bíblia. Nossos filhos terão medo. Um dos erros que eu cometi com os meus filhos foi de exigi-los demais quando eles tinham medo. Eu olho para trás e o que eu ensinei em 3, 4 meses, eu podia ter ensinado em 3, 4 anos. Que arrependimento que eu tenho. Por quê? Porque eu entendia que o que tirava o medo era o enfrentamento. O que tira o medo é presença. E eu não era bem presente por causa do trabalho e das viagens. É óbvio que eles teriam medo. O que eu tinha que ter feito para corrigir? Ter dado mais presença. Quem aqui tem filhos pequenos que às vezes tem medo? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Olha lá. Quantos? Às vezes tem terror noturno. Acorda assustado. Você leva para a tua cama, mas dorme feito um bebê. Mas dorme gostoso. Esse moleque está manipulando a gente. Tem criança até que manipula. Mas, queridos, medo é muito comum. Muito comum. Porque elas são assustadas. Vem um filme, registra. Registra. Eu falei para vocês, aos 11 anos de idade, eu vi que um cantor tinha sido enterrado vivo. Passei 3 anos dormindo com a mão no pomo de Adão, engolindo para o pomo subir e descer para eu ter a sensação que eu estava vivo. Meu pai nunca soube disso. Quando eu tive a crise aos 23 anos e contei para o meu pai, a primeira coisa que o meu pai falou foi: filho, por que você não me falou? Primeira coisa que eu pensei: por que o senhor não me perguntou? Porque errei eu de não falar. Errou ele de não me perguntar. Porque ele não era presente também. Precisamos de entender a questão do susto que as ovelhas têm e de que quem tira esse susto é a presença do pastor. O que mais o texto ensina? As ovelhas, por natureza, não são limpas. É tão interessante. A gente entende que o lava-pés é um ensino a respeito de humildade. E, queridos, é uma verdade. Mas o lava-pés é muito mais do que isso. Por quê? O que acontecia? As estradas, as ruas de Israel não eram pavimentadas, de Jerusalém não eram pavimentadas. Então João esqueceu de devolver a enxada para Pedro. Aliás, que está mais fácil Pedro ter esquecido e não João, né? Porque Pedro era mais agitado. Pedro esqueceu de devolver a enxada para João.
Pedro já tinha tomado banho. O que ele fazia à noite? Levantava e ia, entregava a enxada, voltava e voltava com o pé sujo. Qual é o ensino? De que ao transitarmos no mundo, nós sujamos os nossos pés. Nossos filhos, ao transitarem no mundo, sujarão os pés. O que o bendito pastor dos discípulos fez? Agachou, com toda humildade, com toda mansidão, porque ele pega uma toalha, conforto, consolo, lava, ele pega uma bacia de água, a palavra, ele pega a toalha, o consolo, e muito gentilmente lava aquela sujeira que o filho está voltando. Lava aquilo que está voltando. Pode ser um palavrão, pode ser uma atitude, pode ser um amigo, pode ser um tema da vida que ele está aprendendo, um conceito que ele está aprendendo indevido. Não importa o que for, a gente vai lavar o pé do filho. Queridos, nós damos conta de nos sujarmos até o nosso pé. Mas nós não damos conta de sujar além disso. Existe um texto em Efésios, ele vos deu vida, Efésios capítulo 2, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra curso, num original, significa um rio caudaloso e intenso. Lá a gente tem muitos rios. Um rio de uma correnteza forte, até onde você consegue pôr o pé? Você consegue pôr o pé numa correnteza e não ser arrastado, mas você consegue pôr a canela? Se você colocar a canela, você é levado. O joelho, então, você é levado muito mais rapidamente. Então, nós temos que entender que haverá uma sujeira dos nossos filhos ao transitar com a vida. Não tem jeito. Quanto mais você proteger até os 12 anos, melhor. Mas não dá para proteger depois dos 12. Porque nós vamos criar um sujeito que não sabe viver, que não sabe se relacionar, que não sabe transitar com a vida. Como é que nós vamos fazer? Então, obviamente que nós vamos fazer de um jeito equilibrado, correto, adequado, mas não dá para proteger totalmente. Só que o que nós temos que fazer? Criar um nível de relacionamento de tal maneira que ao voltar, a gente identifique a sujeira com rapidez e lave aquela sujeira. Porque o filho não tem condições de perceber o que está ocorrendo com ele. Somos nós quem vamos perceber. Faz sentido? Então a ovelha, ela não é limpa. Os animais se lambem, se raspam, rolam na grama e vai por aí afora. O cavalo, você vê ele rolando na grama. Você vê ele coçando na cerca. É comum da gente ter essa visão. Vocês estão entendendo? O gato se lambe. O cachorro se lambe. Então os animais têm formas de produzir a sua limpeza. A ovelha não tem. A ovelha não tem. Ela não é limpa. Ela não consegue ter esse movimento. E aí o que acontece? Deus providenciou para ela uma camada de lã. Esta camada protege ela dos insetos, porque os climas secos de Israel produzem muita infestação de mosca. Mas, meus queridos, a ovelha tem um lugar que ela não tem lá, que é na cabeça. De uma forma geral, ela não tem lá. Então o que acontece? As moscas sentam, plantam os ovos e dá berne. Eu venho de uma região, meu pai era o farmacêutico. Meu pai falava: "Ih, filho, tirei berne de tudo quanto é canto do corpo das pessoas." Naquela época não tinha banheiro,
fazia-se no meio do mato, as necessidades. Os mais antigos aqui vão lembrar disso daí, deve ter sido assim aqui no Rio Grande também. Então as moscas assentavam nas pessoas e deixavam ovos, e aquele ovo vira um berne. Satanás senta na cabeça dos nossos filhos e põe conceito, põe ovos, põe coisas que vão nascer e vão virar um bicho na cabeça dos nossos filhos. O que o pastor faz? Pega a ovelha e passa óleo na cabeça dela. Essas moscas deixam a ovelha inquieta. Quem aqui tem filhos inquietos e agitados? Levanta a mão. Oh, meus queridos, será que não tem mosca plantada na cabeça? Ovinho que mosca plantou lá na cabeça? Deixando completamente agitado? Vocês estão entendendo? O que o pastor precisa fazer? Ele precisa pegar a ovelha, quase que diariamente, e numa porção farta de óleo, passar óleo, besuntar, esse termo existe aqui? Besuntar de óleo. Óleo na Bíblia é uma figura do quê? Do Espírito Santo de Deus. Querido, vem cá. Você está abençoado, menino. Olha para mim. Te amo. Te quero. Te desejo. Sou um amigo teu. Hoje nós vimos que o homem faz o papel do Espírito Santo de Deus na vida dos filhos. Vem cá. Eu sou um companheiro, eu sou um amigo, não importa o que você passar, papai está aqui. Quando o filho chegar, desliga a TV, vai até ele, porque este óleo precisa ser passado na cabeça dele. Você está conseguindo entender? Mas você vai ter que passar com a atitude do Espírito. Ele é Espírito da verdade. Eu deveria parar agora e perguntar, quais homens aqui são mentirosos? Não levanta a mão. Porque se você mentir, você não tem o Espírito na plenitude dele. Ele vai estar triste dentro de você. Ele é Espírito da graça, então eu teria que perguntar, quantos aqui são graciosos, leves, amorosos, gentis? Porque o Espírito Santo é Espírito da graça, Espírito da revelação, Espírito Santo, Espírito do amor de Deus. Então nós temos que ir com essa atitude para passar na cabeça dos nossos filhos. Não queira ganhar a conduta do teu filho, mas não queira ganhar a conduta dele. Ganhe a mente dele. Porque se você ganhar a mente dele, a conduta dele naturalmente é diferente. Você está conseguindo entender? Simples assim. Do jeito que eu estou te ensinando, te explicando. Bem simples. Então esse é o jeito que a gente limpa as ovelhas. Que mais? Quarto ponto. As ovelhas não conseguem encontrar alimento e água. O olfato da ovelha é ruim. E a ovelha, ela é míope. Então ela não... Eu e você somos míopes. Gente, impressionante, né? Como que Deus fez com profunda sabedoria. Fez a ovelha para retratar a gente. Acho que Deus fez... É que Deus já tinha criado a bicharada antes de criar Adão. Mas Deus, então, acho que a hora que criou a ovelha, falou assim, não, eu preciso de um animal que mostre como é que Adão vai ser. Aí pegou e pôs todas as características na ovelha. Falou, não, vai ser ovelha. A ovelha é quem vai retratar o jeito que ele vai ser. Ovelha não tem olfato bom e a ovelha é míope, ela não tem um bom discernimento de longe.
Então ela vê tudo que é imediato. Ela não consegue, por exemplo, enxergar um campo verde a alguns metros de distância. O que ela faz? Vai comendo o que está na frente. Ela não tem nem olfato, nem visão. O que ela faz? O que está perto dela, ela vai comendo. Então a ovelha, ela ingere muita coisa que é ruim. Quantos aqui gostam de leitura? Quantos aqui leem na internet? Quantos aqui leem coisa ruim na internet? Por quê? Porque você não tem olfato. Presta atenção. O que a gente lê é por autor ou indicação. Não é o que você quer. Porque tem muita informação ruim, venenosa, grave. E o diabo tem os seus ministros de justiça, de acordo com 2 Coríntios. Ele levanta gente travestida de crente, de líder, para ensinar coisa indevida. Então você tem que saber quem você vai ler, de quem você vai se alimentar. Então pergunta para os líderes e para de fazer isso do seu próprio jeito, porque aí fica ruim. Certo? O olfato da ovelha é ruim. Elas não distinguem erva boa da erva daninha. Por quê? Porque ela não tem olfato. Ela não tem boa visão, ela é míope, não vê de longe. Fica sem discernimento quanto à comida. O que o pastor tem que fazer? O pastor tem que providenciar água e comida. Porque ela não consegue fazer isso por si só. Por que alguns dos nossos filhos estão enterrados dentro de casa nos jogos? Nem vou pedir para levantar a mão. Muitos aqui têm vivido isso. Porque de alguma forma a casa não foi gostosa. Não foi boa. O que o filho vai fazendo? Vai evitando a casa e ligando nos jogos. O jogo online é o craque dos jogos. Ele é altamente viciante. Sabe por quê? Porque o moleque está lá jogando e aí o amigo diz: rapaz, que jogada maravilhosa que você fez. Vamos trocar uma arma aqui, vou te dar essa. Tudo que ele deveria encontrar nos pais, eles encontram nos amigos dos jogos. É óbvio que de forma virtual é fácil. Só que é a estratégia que o diabo usa para afastar da gente. Presta atenção, eu vou usar uma palavra um pouco delicada. Tira o pejorativo dela. Você tem que ser uma pessoa gostosa para o seu filho. Ele tem que desejar estar com você. Que querer estar com você. Porque se ele não quiser estar com você, alguém vai ser gostoso para ele. Vai ter esse relacionamento leve e suave com ele. Você está me entendendo? Então, como é que o pastor providencia a comida e a água? A primeira coisa, o pastor tem que preparar o campo. Vamos falar da comida. Ele prepara o campo de que jeito? Ele tira as pedras da incredulidade. Esses dias eu fui para Rondônia, o ano passado, vou voltar agora mês que vem, novamente. E aí, alguns terrenos que as pessoas estão limpando, então aqueles montes de pedra. Por que você tira a pedra? Porque onde tem pedra, não nasce capim. Então as pedras têm que ser removidas. Só que pedra na Bíblia tem o sinônimo de incredulidade, tipifica incredulidade, tipifica dureza de coração. Então, se o teu filho, quem aqui tem filho teimoso? Levanta a mão. Quem aqui tem filho que bate boca com você? Levanta a mão. Quem aqui tem filho que está afastado do Senhor? Levanta a mão. Queridos,
as pedras da incredulidade foram entrando. Às vezes você até removeu elas e ainda assim ele foi endurecido. Mas, queridos, a gente tem que pedir, aprendendo a olhar isso desde cedo. Por exemplo, uma criança de 6, 7 anos. Querido, pega sua roupa suja e põe no cesto. Já já, mamãe. O já já, mamãe, pode virar daqui a pouco, não, mamãe. Então o que você faz? Você vai até ele, querido. Vai até ele. Querido, o que você está fazendo? Eu estou assistindo o desenho. Então, mas primeiro a tarefa, depois o lazer. Então vamos lá agora? Vai lá e pega a roupa, por favor. E aí põe aqui. Então nós vamos vergando a vontade do filho desde muito cedo. Nós vamos fortalecendo vontades boas e vergando vontades ruins desde muito cedo. Então nós temos que identificar as incredulidades que o filho vai tendo e ir corrigindo isso daí. Faz sentido? O que mais? Nós arrancamos as raízes de amargura. Quantas casas aqui falam de pessoas que não estão presentes? Levanta a mão. Então vou perguntar de novo. Acho que vocês não entenderam. Quantas casas aqui falam demais dos irmãos? Levanta a mão. Melhorou um pouco, mas tá bom demais ainda para ser verdade. Gente, parece que o esporte preferido de crente é falar dos irmãos. O que acontece? Isso cria amargura. Porque a Bíblia ensina que não pode ficar a raiz da amargura. A raiz da amargura precisa ser arrancada. Sabe qual é a raiz da amargura? Queixa. Deixa eu fazer a pergunta assim. Que casa aqui é queixosa? Levanta a mão. Tá. A queixa é a raiz da amargura. O que precisa ser feito? A Bíblia diz, a Bíblia ordena, Hebreus, que a raiz da amargura precisa ser arrancada. A queixa precisa ser tirada. O que o pastor ensina? Ensina os filhos a serem gratos. Agora, de novo, qual é o homem aqui que agradece o esforço que a esposa faz dentro de casa? Nossa, não pedi ainda para levantar a mão. É que agora também foi uma boa pergunta, né? Vocês estão, só pede coisa difícil. Eu acho que eu fiz um exagero na minha casa, no meu lar. Eu acho que foi exagerado. O que eu fazia? Antes de servir o líquido na refeição para os filhos, eu servia para a Leci. Porque eu queria mostrar que ela tinha uma primazia. Eu acho que é um pouco exagerado isso que eu fiz. Mas eu quis mostrar para eles que a mãe era alguém importante para mim. Então são atitudes que a gente vai tendo, que vai tirando a queixa, a gratidão. Ela produz muita leveza dentro de casa. Querido, eu tenho uma irmã esquizofrênica, acamada. Ela tem muito sobrepeso. Eu ponho ela na cadeira todo sábado, todo domingo, saio passear ela, empurrando ela. Nós não conseguimos uma cadeira automática, elétrica, que se adaptasse a ela. Então é manual, mesmo ela sendo esquizofrênica. Zene, agradece o caixa. Dá bom dia para o caixa. Porque ela tem uma cabeça de 6, 8 anos de idade. O que nós deveríamos fazer com os nossos? Dá bom dia, dá boa noite, agradece. São tímidos, vão ter dificuldade no início, sem problema nenhum, eles vão aprendendo. Só que eles têm que ver isso em nós, porque se não houver gratidão, corre-se o risco de ter queixa. O que tira a queixa é a gratidão. Vocês estão entendendo? O que mais? A gente arranca as raízes da amargura, limpa das pedras da incredulidade e quebra o duro e orgulhoso coração. Então, havendo dureza no coração do filho, filho, por que você está demorando para obedecer? O que está havendo?
Papai já falou 3 vezes, mamãe falou 3 vezes. Não dá para você tentar fazer isso mais rapidamente? Por que você está assim? Aí então, nós semeamos os grãos da palavra e regamos com a água do Espírito, porque o Espírito também tem o símbolo da água. Então vocês vão ver fluindo de vocês rios de água viva. Isso ele estava dizendo com relação ao Espírito que havia de receber. Então nós não semeamos a palavra, nem regamos com água antes de tirar as pedras da incredulidade, arrancar as raízes da amargura e quebrar o duro e orgulhoso coração. Então, nós semeamos a palavra. O que nós fazemos? Nós vamos semeando. Nós vamos semeando. Sem preparar o terreno. Pastor não faz isso. Pastor prepara o terreno. Nós temos que lembrar que nós temos 4 terrenos. 2 deles, a semente não frutifica. Um deles, a semente permanece, ela frutifica, mas ela não dá um bom fruto. Só um terreno dá um bom fruto. O que nós temos que fazer? Preparar o coração dos nossos filhos. Na fazenda do meu pai, um vizinho pegou, é bonito de ver, pôs uma esteira e arrancou tudo, todo o capim que tinha. Ele arrancou. 2 anos fazendo isso. Plantou um capim novo. Deixou plano a terra. Agora o capim está num ponto para colocar o gado. Bonito de ver. Então é assim que o Senhor faz conosco. Ele primeiro trata o que é duro, para depois semear a palavra. Certo? Eu já estou terminando. Mas e a água? Queridos, olha que interessante. 70% da água que a ovelha toma, sabe de onde que vem? Do orvalho. Então o que o pastor faz? O pastor acorda de madrugada, porque quando é que o orvalho cai? O pastor acorda de madrugada, desperta o rebanho e põe o rebanho comendo capim. Só que como o capim está cheio de água, ele vai comendo capim e bebendo água, comendo capim e bebendo água, comendo capim e bebendo água. Qual é a lição que nós tiramos disso? Nós precisamos acordar de madrugada. E ler a bendita e santa palavra. Porque ela é água. Isso daqui é água. Então nós precisamos buscar pelos nossos de madrugada para poder dar de beber para eles. Vocês estão entendendo? Qual a segunda fonte de água? Então, olha que interessante. A ovelha, 70% da água que ela bebe vem do orvalho. Mas, meus queridos, o orvalho vem de onde? Direitinho do céu. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que já estiveram em Israel. Eu tive no pé do Hermon. O Hermon é um monte com neve eterna. Então a água que alimenta Israel vem literalmente do céu. Porque é aquela neve que vai derretendo, que vai alimentando a fonte do Jordão. Vocês estão me entendendo? É maravilhoso o jeito que Deus fez, o símbolo que Deus fez, né? Segundo lugar, da onde vem água? Vem água das nascentes. Aqueles que têm hábito vão entender muito bem. Gente, um rio Amazonas começa numa nascente desse tamanhozinho. A água vai jorrando. Só que vai jorrando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E vai fazendo o rio, vai fazendo o rio, vai fazendo o rio. Só que o que é comum acontecer nas fontes? Misturar capim, mato.
galhos, folhas secas. O que o pastor tem que ir? O pastor tem que limpar a nascente. Limpa, prepara um terreno para as ovelhas poderem chegar e ali beber daquela fonte. Você tem que saber o que teu filho vê no celular. Deixa eu aproveitar que nós temos filhos aqui. Filhos, presta atenção. Seu celular não é para ter senha, até a vida adulta. Teus pais têm que ter acesso. Aí você vai dizer, é minha coisa. E eu vou dizer, você está em formação. Os meus pais não podem olhar. Você está fazendo algo errado? Eu estou supondo que não. Então seu pai precisa olhar. Então uma regrinha simples. Celular, se tiver senha, os pais têm que saber. Meu celular tem senha. Meus filhos sabem. Qualquer um dos dois pode abrir. Pode ver, porque eu não tenho nada para esconder. Eles podem olhar tudo que tem aqui. Então não existe, os seus pais precisam limpar aquilo que você está vendo. Isso daqui é uma fonte poderosíssima de informação. E cabe aos teus pais limpar. O último lugar que o pastor busca água, esse é importante. Ele busca água nas cavernas. Porque tem região que é tão desértica, que o pastor tem que entrar dentro da caverna, se arrastar por dentro da caverna, e lá na caverna ele encontra um manancial de água. Então ele vai, pega e traz para fora num bolsão aquela água. Está fazendo sentido o que está sendo ensinado? O que quer dizer isso? Qual é o sentido disso? O sentido é muito simples. O sentido é de que tem temas que são difíceis. Como é que você ensina sobre sexualidade? Como é que você ensina sobre essa sexualidade que é ensinada hoje aí? Como é que você ensina sobre a questão de gênero? Como é que você ensina um tema delicado como é o tema do dinheiro? Como é que você ensina temas delicadíssimos como são os temas dos relacionamentos, meus queridos? Como é que você ensina sobre desprezo, sobre rejeição? Ou quando seu filho é rejeitado e desprezado, você vai tirar a satisfação? Quando teu filho for rejeitado e desprezado, você tem que ensinar ele a lidar com o tema. Como é que a gente faz? Tem temas que não são fáceis de entendimento. Nós vamos ter que entrar lá no fundo da caverna para saber o que um ou outro irmão diz. O que o Senhor tem a dizer sobre aquele assunto, para então depositar isso na cabeça do filho. Vocês estão conseguindo entender? Então vem dessas três fontes. Pois bem, como a ovelha é míope e não tem olfato, ela vai andando num trilho onde os animais evacuaram. E ela vê uma poça d'água. O que ela faz? Bebe. Quanta coisa indevida nossos filhos se alimentam. Como não tem noção, visão, come a primeira erva daninha que aparecer. Os irmãos estão entendendo? Certo. Agora eu preciso, já vou terminar, fazer para vocês algumas observações. A primeira. Existe uma ordem de dominação entre os bichos. Então os passarinhos têm a ordem da bicada. Eles bicam uns aos outros. No gado, eles têm a ordem da chifrada. Então eles brigam entre si. Os servos que têm galhada fazem isso, brigam entre si. Mas e as ovelhas? Qual é o ensino que a Bíblia traz?
As ovelhas têm a ordem da marrada. Esse termo existe aqui? Bater a cabeça. Vai de cabeça na outra. Abram em Ezequiel capítulo 34. Deixa eu mostrar para vocês algo. Olha o que diz o texto. Versículo 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O que ele está dizendo? Tem ovelha que é muito forte. O que ela faz? Ela dá uma pancada no corpo da outra ovelha. Só que o que acontece? A ovelha é um bicho curioso. Ela põe as patinhas para cima, se ela cair, então como tem muito trilho de caminho de animal, tem muito buraco irregular, se ela cair num buraco, ela vira para cima, com as 4 patinhas para cima. Ela tem cerca de 2 a 3 horas para ser desvirada. Por quê? Porque como ela tem a lã pesa sobre o pulmão. E a ovelha morre por asfixia. Em todo o rebanho, nós temos irmãos duros, intransigentes, legalistas, fortes. Oh, meus queridos, e esses irmãos dão pancadas nas ovelhas mais fracas. Você está me entendendo? E essas ovelhas, elas viram qual o único jeito disso não acontecer? Se o pastor estiver junto. E se porventura, o pastor tentar corrigir a ovelha grande, forte, e isso não der resultado, o que o texto bíblico está dizendo que ele faz? Ele mata, para proteger o rebanho. Porque é muito penoso para o rebanho. Então nós precisamos olhar se nós somos essas pessoas. Meus queridos, eu tenho esse meu jeitinho meio que sempre. Mas eu já fui teimoso por dentro. Nossa, mas eu já fui muito teimoso. Vou contar uma piadinha. É piada. O Joãozinho tinha 8 anos de idade. E aí estava na escola. Tá bom. Aí tocou o sino, acabou o recreio. E aí todo mundo veio para dentro da sala de aula. A professora falou, gente, senta que eu vou começar a dar aula. Todo mundo sentou, menos o Joãozinho. Aí a professora falou, Joãozinho, senta, por favor, que eu quero começar a aula. Não vou sentar. Joãozinho, senta que eu quero começar a dar aula. Não vou sentar. Joãozinho, por favor, eu quero começar a dar aula. Não vou sentar. Joãozinho, eu vou ter que chamar a diretora? Não vou sentar. Aí a professora percebeu, conhecia o Joãozinho e falou, Joãozinho, vamos fazer assim. Eu vou chamar seus pais. Aí o Joãozinho falou, tá bom, eu vou sentar. Mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Meus queridos, eu fui o Joãozinho. Mas muitos anos. Numa teimosia, num vigor interno, numa determinação, sem bom senso, sem equilíbrio, sem sabedoria. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos, essa é a primeira observação. Então algumas ovelhas querem ser chefes das outras. E queridos, entre nós não tem chefe. Entre nós tem ovelhas que vão à frente, dando modelo para o rebanho. Certo? O que mais?
o pastor utiliza 2 varas. Isso é descrito para nós em Zacarias 11:7. Tomei 2 varas. Então ele usa a vara e usa o cajado. Então a vara serve para dar direção. A vara é aquela vara com uma ponta reta. Então ele usa para dar direção. A ovelha está indo para um lugar que não deve, ele vai lá suavemente, bate nela e ela volta para a direção. E o cajado, que é aquela ponta com um V formado, um U formado nela, serve para quê? Aquelas ovelhas que persistem em ir para um caminho errado, o pastor de vez em quando dá um tranco no pescoço. Puxa forte aqui. E ela volta para o caminho. E aí aprende aquilo. Você entende por que alguns de nós, às vezes, recebemos um tranco do Senhor? Recebemos uma coisa dura do Senhor? Porque Ele tem tentado dar a direção pela vara, mas nós não conseguimos ser obedientes o suficiente. O que Ele faz? Vem e dá um tranco no pescoço. E aí conduz a ovelha em definitivo para o lugar certo. Certo? O que mais? Se a ovelha, terceira observação, ficar ferida ou doente, o pastor a leva no colo e coloca sobre os ombros. Porque a fraca, a doente, nós temos entre nós. Olha o versículo 4, 34:4 de Ezequiel. Diz assim: a fraca não fortaleceste, a doente não curada, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Nós temos no nosso meio a fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada e a perdida. O que o pastor faz? Quando é necessário, põe aqui e leva ela o tempo que for necessário. Nós vamos ter irmãos que nós vamos ter que carregar por muito tempo. Nós vamos ter irmãos que nós vamos ter que carregar por muito tempo, mas por muito tempo. Porque eles têm uma natureza mais frágil, mais sofrida, mais difícil. Nós vamos ter filhos que nós vamos ter que ajudar por um bom tempo. Você está entendendo? E a última coisa. Quando a ovelha é muito rebelde, o que o pastor faz? Ele quebra a perna dela. Põe uma tala e a carrega no colo e no ombro todo o tempo de recuperação. E ela fica tão perto dele, ela sente tanto o cheiro dele, ela é tão cuidada por ele, ela ouve tanto a voz dele, que a natureza da rebeldia é tirada e ela passa a ser obediente. Porque ela passa a ver e sentir o pastor. Vocês estão me entendendo? Queridos, com quantos de nós Deus já fez isso? Já quebrou a nossa perna. Já nos feriu. Só que o que nós temos que entender é que Ele nos levou no colo. Pertinho dele. Sentimos o cheiro dele. Ouvimos a voz dele. Criamos tanta intimidade com Ele que passamos a ser obedientes à voz dele. Amém? Curva a sua cabeça. Deixe-me orar com você. Senhor, ajuda-nos a olharmos os nossos e sermos pastores segundo o Teu coração. Tira de nós todo o instinto de dominação
mas dá-nos um pastoreio gracioso e suave, como é o Senhor conosco. Que os nossos filhos, nossos parceiros, nos ouçam com bem pouco. Que eles consigam ouvir a voz do pastor, que nós representemos a tua voz, para a glória do teu nome. Peço o Espírito Santo de Deus, por nós como ovelhas, que nós também, Senhor, ouçamos a tua voz e sejamos ovelhas do teu pastoreio onde o Senhor tem prazer. Que nenhum de nós se desgarre do rebanho. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmados em ti, para que o teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado aos irmãos, viu? O convite que me foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Quero agradecer em nome da igreja aqui, da congregação, estou à disposição. Obrigado. O tempo e a viagem. Trouxe uma filha junto, né? Amém. E queremos te dizer que fomos muito abençoados. Amém. Isso em nome dos jovens, já deve ter sido dito, né? Mas também como congregação aqui. E eu fiquei aliviado hoje. Eu pensei que eu era pastor dessa congregação e tem um monte de pastor que vai para casa hoje. Cuidar do seu rebanho. Graças a Deus. Amém, irmão. E eu sei que vocês hoje têm muito assunto para falar da casa e não dos outros, né? Então hoje o assunto vai ser muito bom. Amém. Talvez alguns vão perder o sono por um tempo, mas o Senhor está presente para, pela sua palavra, nos dar essa direção tão clara, tão preciosa e restauradora. Amém. A igreja é feita de famílias. Amém. E isso é tão bom saber, tão bom olhar para vocês, saber que vocês estão procurando trazer toda a casa para o Senhor. Amém. Muito, muito obrigado. Obrigado, irmão. Muito, muito Amém. obrigado. Amém. Deus abençoe.